Certamente existem alguns setores que são mais lucrativos do que outros. Vamos falar aqui em poucas palavras, né? Os setores que são mais atrativos, sabe aquele negócio que você fica mais atraído por aquele produto, por aquele serviço? Um chocolate, um ovo de Páscoa, eles são tão atrativos que se tornam mais fáceis, entre aspas, de serem lucrativos. Ou setores de primeira necessidade, alimentação, remédios. Então, sim, que alguns setores são mais lucrativos do que outros. Por outro lado, não é isso que determina se uma empresa se torna mais ou menos lucrativa. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você tornar sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Eu sou Matheus Monteiro, estou aqui hoje com o Tederaldo e o tema de hoje é: qualquer empresa pode se tornar lucrativa? Será que você também consegue tornar sua empresa mais lucrativa? Mas antes de começar aqui o nosso papo, queria convidar você a se inscrever no canal, compartilhar e enviar esse vídeo para algum amigo seu empresário. Bom, Tederaldo, esse podcast é um podcast muito oportuno, né? Porque será que qualquer empresa pequena ou média consegue ser lucrativa? Porque acredito que os empresários tenham essa dúvida, né? E você, o que você acha? Realmente, essa é uma dúvida muito comum, Matheus. As pessoas me perguntam demais sobre essa questão, principalmente quando a gente está conversando com um pequeno empresário, né? E um médio empresário também. Mas, especialmente quem tem uma empresa bem pequena, ela tem essa dúvida. E tem dúvida também se o setor que ele está atuando pode se tornar lucrativo. Tem dúvida se a cidade, né, que ele está morando é uma cidade que vai fazer com que ele ganhe dinheiro. Então, é uma dúvida que é muito frequente, né? Realmente é. Mas por que essa dúvida seria tão frequente? É difícil isso entrar na cabeça dos empresários? Há falta de informações sobre isso? Olha, veja só, eu diria para você que essa é uma dúvida, como é que é a palavra que eu posso usar? Legítima, sabe? É aquela dúvida que todo mundo teria direito a ter, todo empresário. Você sabe por quê? Porque ter lucro não é uma coisa tão simples, tão óbvia, né? Tão elementar como a gente imagina. Ter lucro dá trabalho mesmo. E por tudo que dá trabalho na vida da gente, né? Quando você se depara na sua vida, pensa na sua vida pessoal, né? Quando a gente se depara com algo na nossa vida, um desafio que a gente assim não se acha capaz de fazer, ou acha que é difícil de fazer, a gente sempre tem dúvida se consegue ou não, né? Então, como estamos falando de lucro, e lucro não é uma coisa simples de você obter, o empresário tem essa dúvida mesmo. E eu não vou dizer assim, não vou tirar a razão dele não, sabe? É como se você, vamos falar na nossa vida pessoal, é como se você falasse com pessoas que estão querendo perder peso, né? A gente sabe como as pessoas têm dificuldade de perder peso, especialmente algumas delas, né? E se manterem magras o resto da vida. É difícil uma pessoa empresária. Já ia falar empresário, a pessoa fala, não, eu não consigo, né? Quem consegue... Eu tenho um problema de metabolismo. Quantas vezes eu ouço isso? Minha irmã mesmo, que é médica, ela me diz o tempo todo, que ela é bem gordinha, né? E ela me diz o tempo todo, não, você, meu irmão, é magro porque você é homem, o homem tem um metabolismo diferente. Eu sou mais gorda, aí eu invento um monte de, sabe? Então, porque é difícil, né, as pessoas ficarem magras, principalmente com o mundo comum. E hoje, que, né, se come cada vez mais, como é que chama, processados, né, as pessoas não fazem ginástica, mais sedentárias, porque esse problema não existia no passado. Então, estou usando esse exemplo só para a gente entender que tudo aquilo que é mais difícil, e perder peso é difícil, a gente acha que não consegue, entendeu? Você pega um empresário que tem uma empresa bem pequena, ele olha para ele e diz, não, eu não consigo, né? E quando a gente junta, Matheus, isso tudo com um momento mais difícil que a gente pode estar vivendo, né, na economia, né? Aí é que o empresário diz, né, agora se já era difícil antes, agora é que eu não consigo mesmo, entendeu? Por isso que eu digo que é uma dúvida legítima, sabe? Entendi. É uma dúvida legítima das pequenas e médias empresas, mas você acha que empresário que é dono de uma grande empresa também tem essa dúvida? Não tem não, né? Ele não tem essa dúvida porque, né, ele chegou onde ele chegou porque ele, né, gerou bastante lucro.
Nós não podemos perder de vista, voltando aqui para um pequeno e médio empresário, que uma grande empresa ela foi pequena um dia. E mesmo sendo pequena, ela precisou, naquele momento, se tornar lucrativa, colocar bastante dinheiro em caixa, bastante, não é qualquer dinheiro, para que ela se tornasse uma grande empresa. Como é que ela ia crescer se ela não tivesse conseguido vencer essa barreira, né, da lucratividade e do dinheiro em caixa? Então, não vamos agora, o empresário que está nos ouvindo aqui, Matheus, pode ficar dizendo assim, não, então está confirmado, né, que só uma grande empresa consegue ter lucro. Não, né, ela só ficou grande porque todo mundo começou pequeno um dia. E a grande empresa tem outra coisa, viu? Ela realmente não tem mais dúvidas se ela consegue se tornar lucrativa. Mas mesmo uma grande empresa, ela ainda tem dúvidas se ela consegue se manter lucrativa. Porque, de novo, né? A história do magro lá, emagreci, mas você vai conseguir se manter magro pro resto da vida, a mesma coisa uma empresa, mesmo grande. A gente não vê uma empresa grande, às vezes até quebrando também, né? Porque não conseguiu se manter lucrativo. Então, lucro é uma coisa que a gente precisa realmente olhar para ele com muito cuidado, muito carinho, né? É verdade. E pelo que eu entendi, então, empresas grandes têm mais facilidade de ser lucrativa do que uma pequena e média empresa, seria isso? Quando ela fica grande, eu diria que sim, por um lado, né? Vamos pensar dessa maneira, por um lado, porque uma empresa grande, ela está mais capitalizada, ela tem mais, né, capacidade de brigar com a concorrência. Imagina uma pequena empresa querendo brigar com a grande quando se fala de disputa de preço. Ela vai perder, né? Vai terminar o lucro dela indo para o pó, virando pó, né, da pequena, porque não vai conseguir brigar com a grande empresa. Estou usando essa guerra de preço. Uma grande empresa também ela tem mais dinheiro em caixa, ela consegue investir mais no negócio, sabe? Se modernizar, se manter competitiva, então ela leva uma vantagem nesse aspecto, por ser grande. Mas também leva uma desvantagem, se a gente pensar juntos aqui, é tudo mais lento. Uma grande empresa, as decisões são mais lentas para serem tomadas do que numa pequena. Uma pequena é quem toma a decisão, quem é? Sou eu, é você, é dono da empresa que toma a decisão e ele tem uma agilidade maior em relação a isso. Entende? Então, assim, a gente tem casos, né? Você tem casos aí de, por exemplo, alunos nossos, que são pequenos empresários, que estão lá, eles falam isso, né? Estão lá nos nossos podcast não, nas entrevistas que a gente faz com os empresários, estão lá eles falando, não sou eu, que alguns deles alcançam lucratividade de 40%, de 30%, de 25%. Um empresário do setor de tecnologia, que falou que tem uma lucratividade média líquida de 40%. É muito alto. Não sei se uma grande empresa consegue uma margem tão grande quanto essa, entendeu? Então, a gente precisa colocar essas coisas todas na balança com muito cuidado e, de novo, tirar essa crença de que só uma grande empresa consegue ter lucros. Uma pequena também consegue. A gente está vendo isso no dia a dia. Você quer outro exemplo? A Uber, né? Foi fundada em 2009. A gente já usou esse exemplo aqui da Uber em outros podcasts. E você sabe quando é que a Uber deu lucro até agora? Nunca. Ela nunca deu lucro desde 2009. Nunca ela deu lucro. Até agora. Já são quantos? 10, né? 13 anos, é isso? Faz a conta aí de cabeça. Nunca deu lucro. 13. Ela só teve um lucro uma vez na história, que foi um lucro que a gente chama financeiro, mas lucro mesmo operacional ela nunca teve. O próprio Nubank, que agora virou um unicórnio, né? Uma empresa bilionária na Bolsa de Nova York, ela também só veio dar lucro agora, em 2020, 2021. Nunca tinha dado lucro também. Né? Você vê, o Nubank. E o lucro todo que ela deu em 2021 foi reinvestido no negócio. Os donos não colocaram muito dinheiro no bolso. Então, estou dando dizer para você, Matheus, e para todos os empresários que estão nos ouvindo, que isso é relativo. Né? Claro que, volto a dizer, uma grande empresa tem mais musculatura, né, para poder dar lucro, mas precisa olhar essas coisas com muito cuidado. E quando você fala sobre lucros, você usa duas palavras diferentes, fala de duas formas diferentes. Você fala sobre uma empresa ter lucros e uma empresa ser lucrativa. Na minha mente, eu via isso como se fosse a mesma coisa. Realmente é isso? Você acha que os empresários veem essas palavras como se fosse a mesma coisa, ter lucros e lucratividade? Isso é uma ótima pergunta aí. Uma coisa que a gente tem batido na tecla aqui, viu?
quem já me ouviu falar sobre isso, de novo ele vai falar a mesma coisa, mas é porque tem muitos empresários que não ouviram isso ainda e que precisam ouvir 10 vezes para poder entender melhor. Não porque eles não, sabe, não têm inteligência para entender, porque às vezes não querem entender. Ter lucro é você fazer com que a empresa gere lucros periodicamente. Então, toda empresa, para se manter viva ao longo da história, ela deu lucro em algum momento da vida dela. Você pega um ano inteiro, né, um ano de operação de uma empresa. Ela provavelmente deu lucro ali durante alguns meses, alguns dias. Então, isso é dar lucro, quando você, né, gera lucro em alguns meses, alguns períodos do ano. Mas quando você tem uma empresa lucrativa, é quando você se torna capaz de gerar lucro sempre, todos os dias, todos os meses, todos os anos. Você cria uma máquina na sua empresa, que é uma máquina de produção de lucros. Percebe? Ela é muito melhor do que o primeiro. O primeiro não vai mudar a sua vida, porque o que adianta você, no ano, você ter dado lucro 6 meses? Até não é tão ruim, mas ter dado prejuízo os outros 6 meses. Você não vai resolver a sua vida, você vai continuar tendo muito problema para ter dinheiro em caixa para fazer sua empresa funcionar. Né? Então, você precisa já dar lucro todo dia. Mas, claro, a gente poderia ter um dia ou outro, um mês ou outro, em que a empresa não deu lucro, né? É razoável. Mas isso precisa ser exceção, não a regra. Tá? Dos 12 meses que eu dei como exemplo, talvez um mês, 2 meses, você não dá lucro, mas o resto não. Às vezes o empresário me diz, mas o Federal, o meu negócio é sazonal. Como é que você quer que eu dê lucro todo dia, todo mês? Eu só dou lucro 4 meses do ano, só vendo lá no Natal, sei lá, na Semana Santa, entendeu? Aí eu falo para ele, mas como é que você vai sobreviver desse jeito? Você está brincando de ter uma empresa? Como é que você faz? Os outros meses você, né, não traz dinheiro para dentro de casa para você sustentar sua família? Como é que é? Me explica, que eu quero saber. Né? Ele fala, o resto dos meses um tormento. Pois é, você precisa estar lucro todos os meses. Então, essa é a diferença, Matheus, entre tornar uma empresa lucrativa, que é o que nós ensinamos aqui. Você, inclusive, abriu o podcast dessa maneira, né? Como tornar a empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa. A gente não ensina o empresário só a ter lucro, mas a ter lucro de maneira constante. Respondi a sua pergunta? Você tinha feito mais alguma pergunta aí? Não, foi só isso mesmo. Na verdade, eu perguntei se os empresários tinham isso em mente também, essa mesma dúvida que eu tenho. Você acha que eles têm essa dúvida ou isso está bem esclarecido na cabeça deles? Não está não. Por isso que foi boa a sua pergunta, é por isso que eu até disse, né, que a gente já respondeu isso aqui mais de uma vez, eu acho que eu vou responder ainda N vezes aqui, né? E às vezes é engraçado, viu, Matheus? O empresário me faz essa pergunta, eu explico, ele olha assim para mim, meio desconfiado, como se dissesse assim, não, mas né, se eu gerar lucro, de vez em quando tá bom. Né? Ou se eu tiver dinheiro em caixa, tá bom. Aí eu digo para ele, claro, né? É melhor você ter dinheiro em caixa do que não ter nenhum. Não é melhor? Né? É melhor ter saldo na conta do que estar usando um cheque especial. Mas, se for um pouquinho de dinheiro, vai ser um inferno na sua vida, não vai como empresário. Então, tem que ter dinheiro relevante. Entendido, Beraldo. Respondido, muito bem respondido a pergunta. Agora ficou bem claro na minha cabeça, eu tinha essa dúvida. Agora eu quero saber, existem setores que é mais fácil eu ser lucrativo, ter lucros, ou isso é de acordo com cada empresa, cada gestão de empresa, cada empresário, independente de setor, ele consegue ser mais lucrativo ou não? Qualquer setor consegue ser lucrativo ou existem os mais fáceis? Bom, essa pergunta também é interessante porque eu vou responder para você isso, assim, fazendo um complemento aqui. Certamente existem alguns setores que são mais lucrativos do que outros. Os setores, vamos falar aqui em poucas palavras, né? Os setores que são mais atrativos, sabe aquele negócio que você fica mais atraído por aquele produto, por aquele serviço? Um chocolate, um ovo de Páscoa na Semana Santa. Se bem que agora o preço está tão alto que está mais difícil. Está mais difícil, né, Matheus? Você já contou o ovo de Páscoa para comprar em casa? Ainda não comprei, não, mas... Eu já desisti, eu vou comprar uma barra de chocolate né? Bom, porque está muito caro, mas isso é outro papo. Quer dizer, mas o que eu quero dizer é que alguns setores, eles são tão atrativos que se tornam mais fáceis, entre aspas, de serem lucrativos. Ou setores de primeira necessidade, alimentação, né? A gente falou sobre algum podcast sobre isso.
remédios, né? Agora estão voltando as viagens, que as pessoas não aguentam mais ficar em casa, o dólar baixou, flexibilizou mais as regras de entrada nos países por conta da pandemia, e tá, as pessoas estão... Eu vi hoje no jornal que tem uma fila enorme na Polícia Federal para as pessoas renovarem o passaporte. Ou seja, estamos falando de novo de algo muito atrativo. Isso é mais atrativo do que setores que são menos atrativos. Não é? Então, isso é uma característica, assim como o setor de primeira necessidade. Setores também que têm um menor custo interno. Algumas empresas têm um menor custo interno do que outras. Por exemplo, a minha empresa, que é uma empresa que ajuda, né, o pequeno e médio empresário no ramo de educação a tornar o negócio mais lucrativo. Tudo que a gente faz, os produtos que a gente gera aqui, você sabe muito bem disso, Matheus, eles são digitais. Ou seja, eu não tenho muita mão de obra hoje para produzir os serviços que eu preciso para entregar para o meu cliente. Pouquíssima mão de obra, né? Mas você pega um setor que fabrica um determinado produto, você precisa de muita gente. Você pega uma empresa de marketing digital, né, que precisa entregar um serviço para um cliente. Tem muita gente ali trabalhando, consultores, para poder atender aquele demanda. Então, isso vai depender também do seu custo interno de mão de obra. Então, sim, a minha resposta para você é que alguns setores são mais lucrativos do que outros, e o empresário precisa buscar os setores mais lucrativos. Por outro lado, eu falei para você que ia responder isso com a ressalva, não foi? Não é isso que determina se uma empresa se torna mais ou menos lucrativa, não é o setor. É a capacidade do empresário tornar o negócio lucrativo. É o quanto ele se preparou, estudou uma metodologia, um método para tornar a empresa dele lucrativa e para fazer com que ele tenha dinheiro em caixa. Não adianta você botar um setor muito lucrativo na mão do empresário que não sabe fazer isso. Você entendeu? Ele não vai conseguir mesmo o setor sendo muito lucrativo. Ele vai, eu uso essa palavra, arruinar, destruir o setor que ele entrou. Às vezes você pega um empresário que entrou num setor pior, mais difícil, mas ele está bem preparado e aí ele tem mais lucro do que o anterior. Percebeu o que é? Por isso que eu estou fazendo essa ressalva. Agora, eu queria saber uma coisa de você. Um empresário que resolve sair do Brasil, abrir um negócio fora do Brasil, em outro país, você acredita que seja mais fácil ser lucrativo fora do que aqui dentro, por questões de impostos, essas coisas assim? Veja só, essa é uma pergunta realmente também interessante pelo seguinte, veja, a competitividade hoje, quando a gente compara o Brasil com um país de primeiro mundo, você pega os americanos, vamos colocar os dois extremos, porque são extremos tão grandes que dá até um arrepio, né? Por que eu estou dizendo que são extremos tão grandes? Porque o que acontece nos Estados Unidos vem acontecer no Brasil, em média, 10 anos depois. Então, veja a distância que a gente está deles, né? A Europa também, mas os americanos realmente são impressionantes. Então, o que é que diferencia um do outro quando a gente fala em lucro, né? É o seguinte, no nosso país, o empresário, ele é um herói, né? Porque é tudo difícil, o empresário não tem crédito, o governo, ele retira muito mais das empresas quando se fala em imposto, do que ele deixa, do que ele dá de volta, segurança, infraestrutura, né? Tudo é caro aqui, um equipamento, que você quer comprar um computador, é um absurdo, quando você compara com os preços lá fora. Não tem quer dizer, o empresário aqui é visto como um ser meio que marginal, sabe? Aquele cara que está ali na sociedade para se aproveitar dos outros. Essa é a cabeça do nosso governo quando se fala do empresário. Está mudando, está melhorando, mas ainda é muito assim. As leis trabalhistas são uma aberração e por aí vai, né? Eu não estou falando disso me queixando, não. Essa é a realidade que o empresário encontra no Brasil. Mas quando você vai lá para fora, Estados Unidos, você tem condições contrárias a essa. Você tem um governo que apoia o empresário, você tem impostos, que também os impostos são altos lá, mas eles retornam para a empresa com segurança, com infraestrutura, com, né, equipamentos baratos e por aí vai. Lá é muito mais propício para você ter uma empresa do que aqui. Porém, a competição lá fora é muito maior do que aqui. Muito maior. Ou seja, a sobrevivência para disputar um espaço, mesmo você tendo as condições boas do governo, são muito maiores do que no Brasil. Você pega uma cidade como Nova York, comparada com São Paulo, que São Paulo já é uma cidade muito competitiva, mas lá é assim, é uma coisa impressionante. Então, é como se aqui
como essas coisas se equivalessem, sabe, Matheus? A competição, a dificuldade para gerar lucro, aqui e lá são semelhantes, Parecidas. são parecidas. Tem uma no Brasil, no caso, a questão do governo, que não ajuda tanto, e lá porque tem muita concorrência, né? Seria isso. Exatamente. O governo não só não ajuda, ele atrapalha, né? Quando ele entra para... É verdade, ele entra para atrapalhar a gente, deixa a gente quieto. Se não ajudasse nada e deixasse o empresário quieto, já estava bom. Lá não, lá fora eles, além de não interferirem na empresa, a empresa é sua, Matheus. A empresa é sua, não vou interferir na sua empresa. Eles ajudam mesmo com juros a taxas irrisórias para o empresário. Aqui não tem como você obter um empréstimo no banco, é impossível, né? Entendi. Muito interessante, Federal, essa sua resposta. E que tipo de dúvidas os empresários eles têm na hora de tornar uma empresa mais lucrativa, ter dinheiro em caixa? O que trava a mente deles com relação a isso? São várias dúvidas, são várias dúvidas. Uma dúvida central, comum, eu sou muito pequeno. Empresa pequena demais, e aí eu não consigo ter lucro como uma grande empresa, né? Não consigo ter lucro como uma média empresa. Essa é uma dúvida muito comum. Outra dúvida é a dúvida do setor. Meu setor não é tão bom quanto o outro setor, sabe? Eu não consigo. Eu entrei num negócio que é muito difícil. Eu estou em restaurante, por exemplo. Restaurante é impossível ganhar dinheiro hoje em dia por conta da pandemia. Por exemplo, não estou dizendo que não. É uma crença que o empresário ele bota na cabeça dele que o setor dele não tem como ter lucro. Outra crença é a região geográfica que ele escolheu. Minha cidade, eu gosto demais disso. O empresário diz assim para mim, agora mesmo a gente está aí numa preparação para o novo evento da Semana da Empresa Lucrativa. Eu tenho feito lives todas as noites com empresários, recebo eles para conversar. E o empresário me diz muito, Tederaldo, moro numa cidade que tem 10 mil habitantes, não consigo ganhar dinheiro aqui. Eu falo para ele, depende, né, do que você vende, porque, né, se você vender algo para metade da população, estão falando de 5 mil pessoas. Então, sim, mas ele é outra área que aqui na minha cidade não tem nada, não tem infraestrutura, aí inventa um monte, inventa mesmo, viu? Mas não inventa, de novo, não é por mal, é crença que a gente bota na nossa cabeça e que... e ele também pensa assim, não... E pior de todos os pensamentos, vamos dizer assim, não, eu estou no setor bom, minha empresa não é tão pequena assim, eu estou numa cidade boa, mas sou eu, minha empresa que não presta, tudo que eu faço está errado, entendeu? E ele é o patinho feio da história. Sabe aquele aluno na classe que se achava, a aluna lá, que se achava mais feia da classe? É a mesma coisa o empresário. E não tem nada disso, né? Entendi, Pedro. Interessante. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria convidar quem está nos assistindo aqui para poder novamente, se você não se inscreveu, se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, mandar para os seus amigos empresários, tá bom? Ô, Tederaldo, cada episódio aqui de podcast você conta um pouquinho da sua história, do seu passado, quando você fundou a sua empresa, e cada episódio fica mais assim, caramba, muito bom saber disso e tudo mais. Eu queria saber se você tinha essas mesmas dúvidas que os empresários têm, de como fazer para tornar a sua empresa lucrativa, se você conseguiu alcançar esse objetivo. Conta para a gente mais um pouquinho aí da sua história. Veja só, eu diria que eu nunca tive muita dúvida, não, né? Vou explicar isso, né? Porque como eu estou acabando de dizer que os empresários pequenos e médios têm essa dúvida, e eu também, né? Quando abri uma empresa, eu abri uma pequena e média empresa. Por que eu não tinha essa dúvida? O primeiro, porque eu tenho um defeito, eu sou um otimista demais. Às vezes eu sou otimista além do que deveria. Então, para mim, né, eu sempre achei que ter lucro e ter um negócio lucrativo era um caminho natural, lógico. Não dá para ser diferente. Sabe, na minha cabeça, não fazia sentido eu ter aberto a minha empresa e eu não acreditar que eu não conseguia ter um negócio lucrativo. Mas, claro, né, eu também tenho estudado bastante sobre isso. Eu me especializei, porque eu trabalhei em uma grande empresa, e eu me especializei em geração de lucro para as empresas. Então, eu já sabia disso, vamos dizer assim, Matheus, com mais propriedade, né, que as empresas, elas dão lucro, elas precisam dar lucro, ter lucratividade.
que isso não havia uma diferença direta, né? A gente vai explicar aqui, viu, que é uma diferença direta e indireta entre uma pequena e uma grande empresa quando se fala em ter lucro. Então, eu já sabia que, sabe, eu já tinha esse privilégio, né? Eu sempre estudei gestão desde muito novo. Eu conto a minha história que eu tive um gosto grande pela gestão, mais do que da área técnica, comecei a ler sobre gestão, e aí eu via que lucro era algo, vou usar essa palavra, natural das empresas. Então, mas aí, lembra que eu sou otimista em excesso, esse otimista em excesso me cegou em algum momento da minha primeira empresa, e eu quase quebrei, apesar de todo esse meu conhecimento, porque eu entrei numa área, eu conto isso na minha história, de projetos de desenvolvimento de sistemas, e por não dar lucro, eu quase quebrei. Sabe aquele negócio que passa assim, raspando pela sua orelha, um tiro assim, tchum, quase, quase. Eu nunca tinha tido problema de dinheiro em caixa, minha empresa dava lucro. Já eram 6 anos dessa maneira, né, porque eu sabia manusear aquilo bem, entrei numa área que, de repente, o teto caiu na minha cabeça. Bom, por conta de confiança em excesso, né? Mas, claro, eu superei tudo isso e nessa empresa primeira que eu fundei chegou a faturar mais de 50 milhões de reais. Eu sempre conto isso, não é para contar vantagem para ninguém, né? Mostrar que eu sou, não, não, é para você que está me ouvindo, empresário, entender que se eu conseguir, e se eu fui lá no fundo do poço, eu consegui me reerguer e passei, e tive uma empresa que faturei, né? Para você ter ideia, 50 milhões de reais, né? Uma grana boa, né? E aí, na segunda empresa que eu abri, que é essa empresa que a gente está falando aqui hoje, do ramo de educação, né? Foi muito mais fácil ter lucro do que na primeira. Eu não usei a palavra que foi fácil, mas foi mais fácil porque eu trouxe já o aprendizado que eu tinha tido na minha primeira empresa, e também porque esse negócio, pergunta que você me fez, ele é um negócio mais favorável a ter lucro desde que você aplique o método, use as estratégias corretas, e por isso a gente aqui está obtendo lucro mais rápido. A gente, em alguns lançamentos que tem feito, a gente tem tido um ROI, né? O ROI é um termo em inglês que se chama retorno sobre o investimento. O empresário que está nos ouvindo pode não saber. Então, por exemplo, se eu coloquei lá 100 mil reais para um determinado projeto meu, voltou para mim 300, 400 mil reais. Então, teve um ROI de 4 vezes mais. É um ROI que é difícil você ter no dia a dia, né? Na operação de empresa. Então, nunca tive uma dúvida séria sobre isso, não. Mesmo quando eu tive aquela dificuldade, eu vi que era uma coisa pontual, entendeu? Aquela que eu quase quebrei. Eu não me condenei, então eu... Não, de maneira nenhuma. Não, era uma coisa que eu vi que realmente eu tinha entrado num buraco falso ali. Então, pelo que eu entendi até então, de tudo que você falou, qualquer empresa pode se tornar lucrativa. Pequenas, médias, é fácil. Seria fácil, com método, é mais fácil ainda. Bom, vou responder a sua pergunta de novo em dois momentos, duas dosagens, né? Primeiro, que realmente não há uma relação direta entre uma empresa ser lucrativa, desculpe, não há uma relação direta entre uma empresa ser pequena, entre uma empresa ser de um determinado setor, ou estar instalada, sei lá, num local mais distante, dos grandes centros, e ela se tornar lucrativa. Não há uma relação direta. Como é que eu sei disso com tanta segurança? Porque eu tenho visto isso acontecer, né? São milhares de empresários que já participaram dos nossos treinamentos, e eu tenho visto isso de perto, quando eles aplicam, quando eles decidem mudar o caminho deles. Todo dia eu vou para a empresa usando esse caminho. Eu pergunto para ele, você está dando lucro? Não. Você tem um negócio lucrativo? Não. Quanto tempo você está indo por esse caminho? Uns 8 anos. 8 anos, Matheus, que ele está indo por esse caminho, persistindo, achando que um dia ele vai encontrar o caminho do lucro. Eu falo para ele, você tem que mudar o caminho. Você tem que seguir outro caminho. O caminho é esse aqui, ó. Aprender um método que vai dizer qual é o caminho certo. Percebe? Então, não tem uma relação direta entre... Porque a gente vê acontecer o tempo todo com os nossos alunos, que são, adivinha, pequenos e médios empresários. Porém, há uma relação... Sim, aí uma outra pergunta que você me fez é o seguinte, fácil não é, né?
Claro, fica muito mais fácil, que eu acho que você fez essa pergunta também, quando você aplica o método, né? Vai correr uma maratona e vai correr uma maratona com tênis errado. Bota uma maratona e vai correr com um tênis que não é para corrida. Sabe aqueles tênis de passeio, que é só um tênis para você Sim. andar ali na rua no final de semana? A sola reta, Bota um tênis daquele e vai correr uma maratona. O que é que vai acontecer? Você vai, ou não vai conseguir acabar, porque vai estar todo arrebentado no meio da maratona. Então, se você usa a estratégia errada, né, não se prepara direito, não fortalece a sua musculatura antes de correr a maratona, você não vai conseguir correr. Uma empresa é uma maratona, todo dia, né? Você tem que estar ali, ó. Então tem que usar as estratégias corretas, tá? Então não é fácil. Porém, é impossível, né? Se você não usar um método. Bom, mas eu falei que não tem uma relação direta, não foi? Mas tem uma relação indireta. O que é uma relação indireta? Voltando até para a pergunta que você me fez, uma grande empresa ou uma pequena empresa. A relação indireta é a seguinte: numa grande empresa, o empresário ele não está com a mão na massa na operação do negócio, né? Ele não está envolvido no operacional. Você acha que vamos pegar aqui, você acha que o dono do Itaú, né, o Setúbal, ele está lá com a mão atendendo os clientes? Não está, né? Está lá no caixa recebendo dinheiro? Não, também não está. Está lá na área de sistemas programando aquele software? Não está, né? Ele está aonde? Ele está na gestão estratégica do negócio. E é por isso que o Itaú, que a gente não está ganhando nada, né, Matheus, para falar do Itaú aqui é só um exemplo, ele está onde está, porque o dono de uma grande empresa ele não está envolvido na operação. Agora, eu lhe pergunto, numa pequena empresa, né, o dono de uma pequena empresa está onde? Me responde aí, Matheus. Diga aí você acha que está onde o dono de uma pequena empresa? Está no operacional. Né? Completamente envolvido no operacional. E aí, quando ele está envolvido no operacional, ele não está pensando na empresa. Ele não está cuidando da empresa, enxergando ela estrategicamente. Sabe? Eu gosto de usar o exemplo da escada. Tem que subir numa escada e olhar a empresa de cima para ver o que está acontecendo. E aí, é por isso que eu digo que tem uma relação indireta. É o dono que não se preparou, que está ali com a cabeça mergulhada no operacional. É isso que diferencia mais uma grande de uma pequena. Como é que você vence essa barreira? Tem que se preparar, aprender um método para poder. Entendeu o que é que eu chamo de relação direta e indireta? Sim. Entrando nesse assunto rapidinho aqui, uma chave da questão do operacional. Você acredita que o dono de uma empresa, ele, pensando em sair do operacional, tem medo de a empresa não ser lucrativa se ele sair do operacional? Você acha que ele, estando no operacional, ele vai assim, não, eu estando aqui, a empresa vai ser bastante lucrativa. Você acha que tem isso em mente? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É uma crença. A gente gravou um podcast que eu acho que é como sair do operacional, né? Exatamente isso que você falou. Você foi na mosca aí, porque ele acha que se ele sair do operacional, a empresa para. Tem um aluno nosso que, quando entrou no programa, e eu disse para ele que ele tinha saído do operacional, chama-se Rogério. Pessoal, você, empresário que está nos ouvindo, vai lá no YouTube, vai lá numa playlist chamada Conversa, Entrevista com Alunos, procura lá Rogério, que ele olha assim para mim e diz: ô Tederaldo, você está me dizendo que eu tenho que sair da operação? É isso mesmo? Se eu sair da operação, a empresa para. E aí, depois ele, nessa própria entrevista, ele dizia: eu vi que eu saindo da operação, a empresa dobrou o faturamento e dobrou o lucro. Veja que, porque ele saiu da operação, entende? Então, sim, é como você falou, Matheus, só que é exatamente o contrário que acontece. Muito interessante, muito legal. E depois que o empresário colocar isso na cabeça dele, virar essa chave na cabeça dele, entender esses pontos que a gente comentou aqui hoje, quais serão os benefícios que ele vai ter, tanto na empresa quanto na vida pessoal dele? Olha, primeiro ele vai deixar de se achar o patinho feio. Lembra que nós falamos do patinho feio? Aí eu não consigo. Né? Eu sou a única empresa do meu setor que não consegue. Ele vai perceber que uma pequena e média empresa como ele também consegue, ele não olha mais para o espelho e diz: eu estou vendo aqui um patinho feio. Não, eu estou vendo aqui um empresário que consegue tornar o negócio lucrativo. Primeira benefício gigante seria esse. Segundo benefício é ele parar de usar isso como desculpa, sabe? Porque tem isso também, viu? O empresário usa isso como desculpa. Não, eu não tenho lucro porque não adianta, negócio de método. Você está falando que tem que usar um método? Não,
vai dar trabalho implantar esse método e não vai adiantar. Porque, sabe, você está dizendo que eu tenho que vender de maneira ativa em vez de passiva, né? Falou que eu preciso ter um fluxo de caixa para poder né, ter controle financeiro da minha empresa. Aí fica sem querer fazer isso tudo e usa como desculpa para não implantar. Para fazer o dever de casa dele, que tem que fazer o dever de casa. O empresário tem que fazer o dever de casa, né? Então, ele vai parar de usar como desculpa, porque ele sabe que se ele fizer, porque ele está vendo que outros empresários estão conseguindo, ele vai conseguir também. E eu diria, Matheus, um terceiro benefício, também gigante, né? Ele, eventualmente, não desistir da empresa dele, um patrimônio que ele construiu na vida dele, né? Construiu, está há anos com a empresa, mas já está há anos que não consegue ter lucro, tornar a empresa lucrativa. Aí ele diz assim, não, eu não consigo, sabe? Eu errei, é uma empresa pequena, não, aí desiste. Então, ele agora tem um motivo a mais para seguir em frente e não desistir, né? Você falou mais cedo que os empresários eles dão uma desculpa, mas não é uma desculpa proposital, são crenças que vêm na cabeça dele. E como que ele pode mudar essa visão da empresa dele, mudar essas crenças que vêm sendo construída anos após anos na cabeça deles? Pois é, são crenças mesmo, né? Que estão implantadas, como você falou bem. Eu vou dizer assim, Matheus, primeira coisa que você deve fazer, empresário, assiste esse podcast aqui umas 30 vezes. O meu podcast, Tedraldo, o meu podcast, até você não aguentar nem ouvir mais a minha voz, para você botar na cabeça que, sabe aquele negócio que vai, como é que diz, água mole, em pedra dura, tanto vai até que flui. Tanto bate, né? Até que flui. Então, ouça esse podcast várias vezes. Primeira coisa que eu faria, falando sério, ouça mais de uma vez. Anote as coisas que eu estou falando. Tem live minha também, além desse podcast, que fala sobre isso. Segunda coisa é o seguinte, vai, pesquise sobre, né? Eu já demos aqui um caminho, não foi, Matheus? Vai lá no nosso playlist, procura lá por entrevista com o empresário, vê lá as histórias que estão contadas pelos empresários. Não fui eu que contei, não, foram eles que contaram. Faz contato com eles, está lá as informações deles, inclusive como é que você faz contato. Tem lá o e-mail dele, faz contato com eles, conversa aí como é que você conseguiu, sabe? Para você ver que se eles conseguiram, eles não são melhores do que você, né? A gente não tem alunos que são acima da média, super inteligentes, também tem, claro, né? Mas são pessoas comuns, empresários comuns, como eu também. Eu não me considero um empresário acima da média, comum, QI normal, que conseguiu chegar onde eu cheguei. Então, pesquise, estude sobre isso, vá no Google, pequenas empresas que estão tido lucro, para você ver que você consegue também. Tá? E uma terceira medida é se prepare, estude um método, aprenda uma metodologia, né? Porque quando você começar a aprender uma metodologia, é como se, como é que eu diria para você, é como se você tivesse com a mão assim, ó, sabe? Achando aqui, ó, não consigo. Aí você estuda uma metodologia e, de repente, abre assim para você uma série de possibilidades que você não tinha pensado antes e que agora você diz assim, eu não conseguia porque eu não sabia disso. Eu não conseguia porque eu não usava essa estratégia. Agora está fazendo sentido, entendeu, Matheus? Então, tem que aprender uma metodologia simples, testada, que funciona para a sua empresa, para abrir a cabeça e aí matar essas crenças que estão ali atrapalhando, né, de seguir em frente. Show de bola, Tedraldo. Mas tem mais alguma dica aí que você pode contar para a gente aí, para ajudar o empresário, alguma dica especial com que ajude a não comprometer a lucratividade do negócio dele? Tem sim, Matheus, tem sim. É o seguinte, você procure participar de uma comunidade de empresários que estão tendo avanço, pequenos e médios empresários do seu tamanho, né? Que estão tendo sucesso aí no crescimento da empresa, estão tendo sucesso em tornar o negócio mais lucrativo, ter dinheiro em caixa. Pessoas que eu chamo do bem no sentido de que querem realmente ter um negócio que cresce, que se torna lucrativo. Então, né, faça parte de uma comunidade como essa. Por exemplo, quando a gente traz um aluno para dentro do programa de treinamento, método de gestão 365, ele entra automaticamente numa comunidade. Não é por nada que ele entra nessa comunidade, é para ele, né, conviver com pessoas que falam a mesma linguagem que ele, que estão tendo as mesmas dificuldades para ter lucro, ou que já superaram dificuldades que ele está vivendo naquele momento. São pessoas que pensam, estão lá para isso, né, que decidiram entrar
na formação e que pensam para frente, entendeu? E que estão... então, eu diria que você se afaste das pessoas que vão lhe botar para trás. Se afaste dos perdedores, né? Porque o empresário também diz para mim, Matheus, ele diz assim, mas todo mundo que eu falo, Altaderal, do meu setor pequeno, não está tendo lucro. Como é que você está me dizendo que eu vou ter lucro? Se todo mundo que eu converso fala que não tem lucro, pois é, não converso mais com ninguém dessa turma, converso com alguém de uma turma que está tendo lucro, para lhe motivar e não desmotivar, entendeu? Então, é isso. E você pode dizer para a gente algum momento em que o empresário tem que se preocupar com essa dúvida de como tornar essa empresa lucrativa? Veja só, desde o início, de preferência, você até me fez essa pergunta se eu tive essa dúvida. Também eu falei que não, né? Expliquei até as razões, que eu nunca tive essa dúvida. O ideal é que você, como empresário, não tenha essa dúvida, né? Que você já entre com a cabeça achando que você vai dar lucro. Para que você vai abrir uma empresa? Me responda, você empresário, empresária que está me ouvindo. Para que danado você vai abrir uma empresa? Se você tem dúvida, se você vai ter uma empresa lucrativa, não faz sentido. Claro, às vezes o empresário abre um negócio porque perdeu o emprego e ele precisa ter uma fonte de renda, então ele abre ali, sabe, Matheus, uma empresa só para manter a mesma fonte de remuneração. Então, eu brinco, esse não é bem o empresário. O empresário é que abre um negócio vendo que tem uma oportunidade na frente dele, boa, que ele descobriu, para ganhar muito dinheiro, para ter muito lucro. Aí, esse é um empresário de verdade, genuíno, não aquele que está só, sabe, substituindo uma remuneração que ele tinha fixa de emprego por uma empresa. Então, desde o início, a gente tem que ter essa crença de que se você já entra derrotado na empresa que você está abrindo, por que você está abrindo essa empresa? Me conte. Não abra. Entendi. Bom, Tideraldo, a gente está chegando no final, mas eu queria que você reforçasse um benefício que o empresário vai ter após ele abrir a mente dele com relação a ter a empresa lucrativa, que sentimento ele vai experimentar, o que ele vai levar para a família dele. Eu queria que você fosse um pouco mais a fundo, dissesse um pouco mais o que pode gerar na vida desse empresário. De novo, essas coisas é sempre bom fazer um paralelo com a nossa vida pessoal. Toda vez que a gente se acha que é incapaz de fazer alguma coisa na nossa vida, o que acontece com a gente? A gente fica ali no canto, né? Meio que amedrontado, não tem que correr risco. Ora, se eu sei que eu não consigo, né, atravessar essa rua aqui, por exemplo, porque eu posso cair, eu posso me machucar, eu vou ser atropelado por um carro, sei lá. Eu não estou aconselhando ninguém a atravessar uma rua, né, com sinal aberto, não. Mas, né, eu vou terminar não saindo do lugar, entendeu? Eu fico amedrontado. Eu nunca vou conseguir aprender um idioma na minha vida, nunca vou conseguir falar inglês. E aí eu boto na cabeça isso. E nunca nem tento, entendeu, Matheus? O medo, nessa hora, é um inimigo muito sério para a gente, como pessoa física e como pessoa jurídica, como empresário mesmo. E quando você descobre que esse medo é uma fantasia, é algo que você criou na cabeça, voltando para a sua pergunta, né? Você entender que você, que tem uma pequena e média empresa, também consegue, você agora passa a ter coragem. Para quê? Para caminhar, para avançar, para investir, para, né, ousar a sua empresa. E aí essa coisa de movimento, e esse movimento que você faz, vai, desde que você use as estratégias corretas, né, use o método correto, vai lhe mandar, vai lhe encaminhar para uma direção de sucesso mesmo, de ter lucro, de tornar o seu negócio lucrativo, ter dinheiro em caixa. Sabe? Ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade, dar conforto para a sua família, vai mudar a sua vida, né? A coragem é melhor do que o medo, entendeu? Então, é isso. Muito bom, Tideraldo. Muito legal o nosso papo até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, eu quero te relembrar. Se você quiser ouvir outras histórias, vai na nossa playlist lá, vê os empresários que deram um testemunho para a gente. Se for possível, se quiser, entre em contato com eles. E a gente termina por aqui nosso podcast de hoje. Peço que você se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe, tá bom? Muito obrigado, eu fico por aqui. Tchau, tchau.